Compostos aromáticos. Então aqui a gente tem um composto aromático, tá? Clássico, que é o representante, o maior representante dessa classe de substâncias é o benzeno. Tá? Então aqui se compara o que? Carbonos, estruturas carbônicas com 6 carbonos. Lembrando, isso aqui não forma um plano, apesar de ser apresentado assim, já falei anteriormente. Isso aqui também não é planar, isso aqui também não é planar. O que é planar aqui? O benzeno é planar. Tá? É um ciclo com 6 carbonos e forma um plano. E aí eu vou explicar por quê. Tá? O que acontece? O benzeno ele pode ser a gente pode dizer que ele pode ser representado dessas duas formas, mas a melhor forma de representá-lo é dessa forma aqui, um anel com 6 com uma bolinha dentro. Por que isso? Porque ele forma uma estrutura, a estrutura que ele forma não é uma estrutura com duplas ligações alternadas, isso aqui não acontece na realidade. O que acontece? Esses elétrons da dupla ligação, ele faz um fenômeno que a gente conhece como ressonância. O que seria a ressonância? Esses elétrons eles estão distribuídos entre todos os carbonos. Esses elétrons da dupla ligação. Então eles estão entre todos esses carbonos aqui. Tá? Eles não estão localizados somente aqui. Porque se tivesse localizado somente aqui esses elétrons, o que aconteceria? A dupla ligação é uma ligação menor e a ligação simples é uma ligação maior. Então, não se teria, por exemplo, um hexágono perfeito. Certo? Não teria as mesmas distâncias. Aqui seria uma distância maior e essa aqui seria uma distância menor. Mas o que se verifica? Que todas as distâncias entre os carbonos e um benzeno ou em um anel benzênico é a mesma. Tá? Isso indica o quê? Que não há duplas ligações alternadas com ligações simples. Todas essas ligações são a mesma. Então esses elétrons eles estão aqui dentro. Tá? Em uma estrutura que a gente chama de ressonância. Eles estão soltos aqui dentro, livres aqui dentro, sendo compartilhados entre todos os carbonos da mesma forma. Tá? Como eu já falei, isso é uma evidência disso é que o comprimento das ligações em um anel benzênico ela está entre o comprimento de uma ligação dupla, que é uma ligação pequena, 134 picômetros, e uma ligação simples que tem 148 picômetros. Então, as ligações, a distância entre as ligações no benzeno é de 139 picômetros. Tá? Ela nem é uma ligação simples, nem é uma ligação dupla. Ela está numa fase, vamos dizer assim, intermediária entre a ligação dupla e simples, uma vez que esses elétrons estão sendo compartilhados entre todos os carbonos. Tá bom? Então aqui a gente tem várias estruturas aromáticas. Lembrando, aromático é diferente de aromaticidade. Tá? Aromático não quer dizer aquela substância que tem um cheiro, um odor bom, certo? Agradável. Quer dizer o quê? Para a química quer dizer que é um composto que possui esse tipo de anel ou estruturas cíclicas em que os elétrons estão distribuídos dentro dessa estrutura. No caso, o pirrol também é um composto aromático. Tá? Por quê? Esse nitrogênio ele tem dois elétrons que não estão sendo compartilhados, tá? Que não estão formando ligações. Então o que acontece com esses dois elétrons que estão aqui em cima? O que acontece com esses dois elétrons que estão aqui em cima? Eles vão ser o quê? Eles vão estar dentro da estrutura, certo? Sendo compartilhados dentro dessa estrutura cíclica. Isso aqui provoca o que a gente chama de ressonância. Por isso que o pirrol é considerado um composto aromático. Tá? Então esses anéis aqui são anéis que caracterizam os compostos aromáticos. Então, grandes representantes dos compostos aromáticos. A gente tem os grupos dos chilenos, que são esses três compostos aqui. Ó. Tem um anel aromático com duas ramificações. Tá? Os chilenos, por exemplo, é muito utilizado em combustíveis de aviação. Então, dentro do querosene você tem muita quantidade de chileno. Você tem os cresóis, tá? Que são compostos aromáticos, que além de uma ramificação do carbono, você tem o OH, uma hidroxila. Tá? Esses compostos cresóis eles são utilizados muito como desinfetantes. Tá? Os grandes representantes dos cresóis é a creolina, que é um desinfetante para uso veterinário.
Outra estrutura que é utilizada, né? Tem um anel aromático aqui e uma ramificação com um ácido, né, carboxílico, é o ácido benzoico. Se você olhar alguns alimentos, principalmente aqueles bolinhos processados, tem aquele gosto característico meio amargo, azedo, é o ácido benzoico, ele é um conservante. Tá? Temos o DDT, também tem estruturas aromáticas, certo? E ele foi muito utilizado como um agrotóxico, certo? Até hoje é utilizado, apesar de ser banido no Brasil. Temos também o TNT, que também tem estrutura aromática, certo? E que é um dos explosivos mais conhecidos. Então vejam vocês a versatilidade dos compostos que possuem esse tipo de estrutura aqui, esse anel aromático que a gente conhece. Então aqui temos vários produtos que contêm compostos aromáticos, que tem esses anéis aqui, ó, né? Que vai aí de lustramóveis, certo? Solventes até aqueles venenos que a gente usa, né, para matar mosquito, mosca, essas coisas. Uma coisa interessante é o que? Quando você tem esses anéis aromáticos em uma estrutura carbônica grande, por exemplo, deixa eu desenhar aqui. Vamos supor que a gente tem esse alcano grande aqui. E aí você tem uma ramificação que é um anel aromático, certo? Que é um anel aromático. Quando você tem um anel aromático como ramificação de uma estrutura carbônica, ele passa a se chamar de uma ramificação conhecida como arila, tá? E é representado por esse AR. Então eu posso representar a estrutura carbônica desse jeito, ou ao invés de eu botar esse anel benzênico, colocar um AR. Então quando se coloca um AR é que subentende o quê? Que você tem um anel aromático, tá? E outra coisa interessante é que é uma nomenclatura muito utilizada, que é essa nomenclatura de chamar uma cadeia alifática. O que é uma cadeia alifática? É justamente a cadeia que não tem estruturas com anéis aromáticos. Então a estrutura que não tem esses anéis aromáticos, qualquer que seja ela, é chamada de estrutura alifática ou cadeia carbônica alifática. Certo? Então é isso, gente. Obrigado e até a próxima.